Então, muito bom dia a todos. Bem-vindo a todos os participantes que se juntam a nós hoje para falarmos sobre os dados na administração pública neste Web Morning que a APDC organiza em parceria com a SAS, um dos nossos associados de longa data da associação. E toda esta temática tem a ver, a escolha deste tema tem a ver justamente com o crescente volume de produção de dados a aumentar e o facto também de Bruxelas, com implicações, claro, para todos os Estados-membros, estar a priorizar a criação do mercado único de dados. E por isso temos que falar sobre os desafios que se colocam às entidades, neste caso à administração pública, para trabalhar nesta visão da criação do mercado único de dados, daquilo que já está a ser feito no contexto da administração pública, pelos vários intervenientes, e também de abordar aquilo que são algumas dos projetos ou das iniciativas, melhor dizendo, que as entidades públicas hoje convidadas têm vindo a desenvolver e que tipo de ambição é que também têm para retirar todo o potencial desta nova área. É comum ouvirmos dizer que os dados são o petróleo, são a coisa mais valiosa desta nossa nova era da informação e, portanto, quem conseguir extrair o maior volume e o maior valor dos dados extraídos ou trabalhados, com certeza que vai ganhar aqui algumas vantagens competitivas e vai também aumentar a qualidade dos serviços prestados, que é aquilo que também se pretende ao nível daquilo que são os serviços prestados pelas entidades da administração pública. Portanto, hoje temos como convidados o João Terceiro, que é diretor do Lisbon Urban Management and Intelligence Center, na Câmara Municipal de Lisboa, o Joaquim Santos, que é diretor das Estatísticas da Educação na DGEC, da DGEC é a Direção-Geral de Estatística, Educação e Ciência, o José Fonseca, que é Senior Customer Advisor for Data Management na SAS, o Mário Campos, que é Subdiretor-Geral dos Serviços de Informação na Autoridade Tributária e Aduaneira, e há de se juntar a nós, assim esperamos, o professor, o Miguel, para tirar os títulos aqui todos, não é? É sempre uma tentação, quando conhecemos um professor, está sempre a dizer professor, já. O Miguel de Castro Neto, subdiretor da Nova Information Management School e diretor também do Nova Cidade, um Urban Analytics Lab. Portanto, muito bem-vindo aos nossos convidados e muito obrigada por terem aceito este desafio, não só por terem tido a disponibilidade de ter feito um teste prévio e também de estarmos aqui agora nesta próxima hora e um quarto, por assim dizer. A razão agora desta minha intervenção era mesmo só para dar aqui as boas-vindas, também para solicitar aos participantes que se estão a juntar a nós que pudessem fazer, se quiserem fazer algum comentário, alguma questão que queiram colocar em função das intervenções que vamos tendo. Portanto, isto pretende-se uma conversa viva, um debate animado, sem intervenções prévias, sem previamente haver uma intervenção de colocação do tema prévio, portanto isto vai ser sempre uma conversa animada. Se quiserem participar nesta conversa animada e quiserem nos colocar algumas questões, por favor utilizem aqui a funcionalidade do Q&A da plataforma. Também temos o chat, mas eu pedia se pudessem concentrar as questões no Q&A, seria mais facilitado para a minha própria gestão de estar atenta àquilo que vocês colocam no Q&A e aquilo que os nossos convidados também partilham para moderar aqui um pouco esta nossa conversa. Portanto, nós iríamos começar, aquilo que nós temos acordado é fazer uma primeira ronda inicial, dando oportunidade a cada um dos nossos convidados de poder apresentar aquilo que são algumas das iniciativas baseadas em dados que têm vindo a desenvolver e, portanto, eu se calhar começava pelo Mário Campos, que acho que foi esta a ordem que nós tínhamos acordado, e no fundo era pedir-lhe, Mário, se pudesse comentar aqui um pouco aquilo que têm sido as iniciativas desenvolvidas pela Autoridade Tributária na área dos dados, por assim dizer. Muito bem. Então, antes de mais, muito bom dia a todos e começar também por agradecer o convite que a APDC nos endereçou para participar neste evento e pela oportunidade de contribuir aqui para a reflexão sobre a importância dos dados e da informação e sobre a forma como temos de cuidar deles. Eu talvez passasse a introdução de classificar os dados como o tal grande ativo das organizações após as suas pessoas ou a seguir às suas pessoas e de sublinhar a importância de valorizar esse mesmo ativo, no sentido de extrair naturalmente o seu verdadeiro valor acrescentado. Acho que podíamos iniciar a nossa conversa a partir dessa base de entendimento, porque efetivamente pensamos assim.
E de facto certo como os impostos, é que tudo aquilo que fazemos, de facto, fazemos com dados e com informação. E devemos, de facto, fomentar um ciclo virtuoso de devolver em serviço e em valor acrescentado na proporção da importância do valor dos dados que gerimos, em particular no contexto da autoridade tributária. E, de facto, nós temos vindo a trabalhar a temática dos dados em diversas perspectivas, mas todas elas assentes num princípio essencial que tem a ver com a necessidade de um processo de governação de dados capaz de assegurar com base a sua qualidade nos seus diferentes vetores. Falamos da tempestividade, da completude, conformidade, da precisão, consistência, integridade, etc., que, entre outras perspectivas de avaliação, devemos assegurar como base de partida para que depois os dados possam, de facto, ser aquele tal ativo da organização. E, portanto, este é o primeiro ponto. E aqui entramos na forma como temos vindo a endereçar esta temática, quer na perspectiva interna, quer na perspectiva externa, de serviço aos contribuintes e aos operadores económicos. Eu diria talvez que no domínio interno nós definimos uma abordagem segmentada, diferenciada pelas necessidades e pelas características daqueles a quem que são o nosso alvo. E, portanto, definimos diferentes tipologias de consumidores de dados, chamemos-lhe assim, com necessidades específicas, por forma a endereçarmos aquilo que valorizam para as suas necessidades e depois endereçar essas necessidades com os processos e com as ferramentas necessárias à sua concretização. E nesta linha, eu diria que nós temos um conjunto de utilizadores a quem podemos classificar como consumidores de dados, digamos assim, que sobretudo aquilo que valorizam é ter informação num local único de consulta, preferencialmente numa perspectiva multicanal, com facilidade, com simplicidade, de forma credível e sobretudo alavancar aqui a capacidade de consumo dessa informação. Estamos a falar aqui de ferramentas ao nível do relatório, do dashboard pré-construído, mas também na capacidade de, com facilidade, poderem construir os seus próprios dashboards, e os relatórios que, de alguma forma, endereçam uma necessidade específica num determinado momento, de forma não tecnicamente exigente, digamos assim. Depois temos aqueles a que podemos chamar os exploradores, não é? Portanto, aqueles que de alguma forma valorizam flexibilidade, valorizam mecanismos de self-service, soluções intuitivas e interativas e valorizam sobretudo esta capacidade de articulação entre o acesso aos dados e a sua relativa autonomia no domínio do self-service, para fazerem análises à medida, composição de informação, correlação e que necessitam aqui de um nível de drill down sobre a informação, isto é, não se bastam com o primeiro nível de apresentação da informação, mas necessitam de facto fazer aqui este nível de drill down. E depois temos um nível tecnicamente mais exigente, digamos assim, aqueles que são os analistas, não é? Que sobretudo já valorizam questões como a performance, como a ingestão de dados de diversas fontes e a sua correlação, integrações já aqui com linguagens analíticas ou estatísticas avançadas, já no domínio da ciência de dados, não é? E, portanto, aqui, sobretudo, estamos a falar de capacidades analíticas mais avançadas, para um reduzido número de utilizadores, naturalmente, aqui, e aqui com um nível de exigência técnica mais elevado. E aqui, naturalmente, é importante também aqui sublinhar, há aqui desafios muito relevantes nesta matéria em particular, nomeadamente em relação aos próprios recursos humanos e à capacidade de ter em escala
um conjunto significativo de pessoas com estas valências. Isto, diria eu, ao nível interno, e é assim que nós temos olhado para as nossas iniciativas, sempre endereçando aquilo que são as necessidades de cada um dos públicos-alvos, por assim dizer, do consumo dos dados ou dos dados. Do ponto de vista... desculpa. Não percebi, Mário, desculpe, não percebi. Sim. Do ponto de vista interno e externo, não é? Nós temos vindo aqui a promover uma convergência estratégica entre os mundos analíticos e os mundos operacionais. Isto é, sobretudo, fazer aqui uma maior ligação entre a informação e a ação, do ponto de vista aplicacional, do ponto de vista da operação, na medida em que essa convergência permite devolver, lá está, em serviço, o valor da informação que gerimos, apostando aqui fortemente no poder dos dados e da informação para simplificar e muitas vezes até desobrigar da ação e do conhecimento os contribuintes e as próprias pessoas da autoridade tributária. O conhecimento que os dados nos trazem é efetivamente uma alavanca importante, não é? Na otimização dos processos, para a simplificação e para a sua assertividade, e contribuindo aqui naturalmente para um serviço mais eficaz e eficiente, obviamente, neste domínio. Eu diria que ainda no seio, e tentando aqui ser relativamente abrangente na minha primeira intervenção sobre os diferentes vetores com que olhamos para esta temática dos dados, ainda no seio da administração pública, nós mantemos ainda um importante foco nos processos de interoperabilidade neste domínio. Nós assumindo a ter aqui um papel bastante relevante face à informação que gera no ecossistema informacional da administração, e também por isso a obrigação de assentar todos os seus processos na tal processo de governação de dados, de qualidade de dados a que me referi, na medida em que esta informação é também, em muitos casos, utilizada para a decisão de outros organismos, portanto, da economia, à segurança social, à educação, à saúde. Existem processos de interoperabilidade efetivos, utilizando a plataforma de interoperabilidade da AMA, portanto a IAP, no sentido de municiar as diferentes áreas com informação relevante para a sua própria decisão, e portanto a AT aqui também tem aqui este papel de relevância, digamos assim, em termos do fornecimento de informação no contexto da administração pública. Outra perspectiva com que olhamos ainda para os dados tem a ver com as orientações, e como a Sandra referiu, com as orientações à construção de uma política de dados abertos, não é? E, portanto, aqui as administrações fiscais acabam por se consolidar como repositórios de informação da maior relevância e com enorme potencial de alavancar desenvolvimentos que podem ser úteis e importantes tanto para o Estado como para a sociedade civil e até mesmo para o mundo empresarial, não é? E neste contexto, e por forma a contribuir para esse processo, nós temos estabelecido com o INE um protocolo de governação de dados que de alguma forma permite, suportado na definição clara de âmbito, de propósito, de processos e da sua respectiva auditabilidade, alimentar de forma permanente o fluxo de dados necessário para a produção de informação da maior relevância nacional, bem como através dessa via alimentar as necessidades de dados e informação da própria comunidade científica, que encontra por esta via no INE um parceiro, não é? Capaz de assegurar as garantias de segurança e privacidade no acesso aos dados, e consideramos ser este um caminho profícuo que temos vindo a operacionalizar com o INE, no sentido em que o INE, enquanto entidade estatística nacional,
recebe informação da autoridade tributária e depois promove essa componente da disponibilização dos dados, quer sob forma do seu próprio output estatístico, quer depois sob forma do acesso aos próprios dados em condições adequadas. E depois eu diria, talvez em jeito de conclusão, que pretendemos sobretudo ter aqui uma estratégia holística, portanto em relação aos dados, maximizando o seu valor para cumprir naturalmente a nossa missão, para o serviço que prestamos aos contribuintes e aos operadores económicos, e ainda com o contributo que temos para o ecossistema de informação na administração pública e no Estado. E, portanto, o tema dos dados é um tema fulcral, efetivamente, na forma como olhamos para a nossa missão, e é assim que o entendemos, não só de forma interna, mas também no nosso papel na administração pública e no país em geral. Portanto, como primeira intervenção, era isto que eu queria partilhar. Muito obrigada. E eu acho que toda a nossa audiência consegue perceber este layer de importância da informação para a atividade mais correta, justa e da própria autoridade tributária, não é? Pensando até em várias iniciativas, da qual aquela do peça à fatura ficou tão conhecida, não é? Ou agora de recebermos um alerta sobre obrigações tributárias, quer das empresas, quer dos particulares, e tudo isso só é possível efetivamente quando se colocam os dados ao serviço e de uma forma pragmática ao serviço das empresas e dos cidadãos. Bem, mas eu ia passar então a palavra ao João Terceiro, pedir-lhe então para nos falar um pouco do percurso da cidade de Lisboa, em termos da recolha de dados e da integração e do tratamento que é dado. Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui, para falar um bocadinho da realidade do município de Lisboa. É uma realidade diferente daquilo que ouvimos agora. Isto dos dados nos municípios começou muito com... sempre existiram dados nos municípios e, portanto, nós sempre trabalhamos com dados. A questão agora é o tipo de dados com que trabalhamos. E esses dados, muitos deles nasceram daquilo que se chama agora os projetos Smart Cities. Portanto, cada projeto que aparece, e toda a pressão que as cidades têm para responder a estas novas preocupações que o mundo tem hoje, e portanto, quando nós falamos de questões de cidades inteligentes, economia circular, alterações climáticas, resiliência, gentrificação, neutralidade carbónica, são tudo termos que são pertinentes e é que às tantas nos subcarregam, por onde é que se começa, o que é que se faz, por onde como é que se deslinda este novelo. Na realidade, nós estamos sempre a falar de procurar sermos mais eficientes, não é? Fazemos mais com menos, fazemos melhor, sermos mais sustentáveis, termos uma resposta mais rápida, sermos proativos e termos serviços mais próximos do cidadão. Portanto, no global, se nós formos ver, todas estas coisas vão parar aqui. E para isso só é possível com dados e dados que são recolhidos em tempo real, dados que nos permitem conhecer o pulsar da cidade, como é que a cidade funciona, como é que a cidade em determinado dia, a determinada hora, com determinadas condições de temperatura, de precipitação, que se é um dia de semana, se há férias dos miúdos, se não há, enfim, como é que a cidade funciona. Como é que a cidade funciona quando há um grande evento. E só com essa informação, com esses dados, nos permitem conhecer o pulsar da cidade, nós podemos aprender com o passado e aí atuar e sermos melhores no futuro, aprendendo com esses dados. Além desses dados nos permitirem logo à cabeça atuar em tempo real e tomar decisões em tempo real e sermos muito mais rápidos. Agora, se queremos ser proativos, temos que aprender com eles, temos que aprender com os dados e para conseguir fazer melhor no futuro. E esse é o caminho e é o grande desafio de quem gera as cidades. E nós começámos um percurso e estamos no começo desse percurso, não tínhamos ilusões porque isto é um desafio muito grande. Começámos um percurso de integrar dados e de criar condições para integrar grandes volumes de dados e começámos a ter realmente esse património que é muito importante sobre como é que a cidade funciona.
Hoje a nossa plataforma, a Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa, integra todos os dias mais de 2 milhões de registros, tem 1,3 bilhões de registros já lá armazenados, já temos alguma informação. Estamos a aprender a gerir dados, e isso numa organização pública não é nada fácil. Nós não temos a capacidade das empresas privadas contratarem recursos humanos que são escassos e que têm uma procura com a qual nós não podemos competir. Isso é um grande desafio e, portanto, aprender a gerir os dados e termos recursos humanos e formar recursos humanos para fazer isso é um grande desafio para a administração pública. E já estamos a começar a utilizar os dados, seja para monitorização, seja para criar alarmística, seja para apoio à gestão operacional, para criar analítica, muitas das vezes analítica descritiva, mas que já é muito importante para nós, e também para partilhar os dados, porque a questão da partilha dos dados é aqui fundamental, tanto partilhá-los em formatos abertos, com a comunidade em geral, e, portanto nós temos um portal de dados aberto, neste momento tem 363 conjuntos de dados, alguns deles já em tempo real, já não partilhamos só dados, partilhamos analítica e partilhamos código também. Partilhá-los entre os serviços do município, porque os serviços dos municípios estão muitas vezes organizados por verticais que não partilham dados entre si, cada um vê o seu negócio, os resíduos sólidos, iluminação pública, enfim, veem os seus negócios, mas não partilham, e na realidade os problemas são transversais, não é? Quando nós falamos de iluminação pública, não estamos só a falar se a lâmpada está variada ou se temos mais ou menos luz, podemos estar a falar de segurança. E portanto os problemas, os dados interessam-nos partilhá-los e também partilhá-los, aqueles que não estão em formatos abertos, com a comunidade científica, e portanto nós temos feito este esforço em partilhar os nossos dados com a comunidade científica e no final de contas aqui termos parcerias com a comunidade científica que nos permitam ter acesso ao conhecimento que nós não podemos ter internamente e que é difícil de contratar, e portanto nós aproveitamos, digamos assim, estas parcerias, que é uma parceria fundamental para nós, que é o Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa, em criar esta capacidade de as universidades terem acesso a dados que de outra forma não tinham, portanto dados de cidade em tempo real, que foram recolhidos em tempo real, dados da sua cidade muitas das vezes, onde os alunos estão a estudar, e nós temos o benefício de poder testar soluções e ter o resultado desses trabalhos. Em termos gerais, acho que é isso. Obrigada, João. E se o Miguel estivesse aqui, a gente passava-lhe agora a palavra, mas como ele não está, não, até numa lógica de poder concretizar um pouco esta ideia da ligação e do fornecimento dos dados, da partilha de dados com o laboratório, não é? E que acaba por ser também uma forma de vocês conseguirem ultrapassar, ou de contornar, não ultrapassar, contornar, de ajudar a limitação dos recursos humanos, não é? Se tivermos mais pessoas a pensar, a trabalhar, pode ser que as soluções já nos cheguem numa fase que já não houve tanta necessidade destes recursos humanos qualificados para as desenvolver, portanto, numa lógica mais construtiva e colaborativa. Portanto, passava a palavra ao Joaquim e pedindo que nos pudesse falar então nas iniciativas baseadas em dados que são desenvolvidas pela DGEC e alguns dos resultados alcançados. Se o Joaquim puder chegar aí, senão continuamos com a nossa conversa. Agora sim. Agora sim. Tinha o microfone desligado. Bom dia, desde já, bom dia a todos os participantes, bom dia a todas as pessoas que também estão a assistir e muito obrigado pelo convite que fizeram à DGEC para participar aqui neste diálogo sobre os desafios da utilização e da organização de dados. Bom, a DGEC, a Direção-Geral de Estatística e Ciência, está neste momento, eu acho que os colegas anteriores definiram muito bem a maior parte dos desafios que qualquer organização enfrenta. Nós temos, de facto, e ia pegar na última palavra, nessa palavra que deixaste, que foi a palavra da capacidade de analisar, da colaboração. E nós temos uma preocupação muito clara, aliás, como órgão oficial do produtor de estatísticas, que é na disponibilização de dados, por exemplo, aos membros da academia, aos investigadores. E nesse sentido já construímos uma coisa que nós chamamos uma base de dados, o GDPF. O GDPF quer dizer Gestão de Dados de Recursos Educativos e Formativos, que permite que os utilizadores possam
consultar dados anonimizados, e já lá voltarei como é que nós conseguimos anonimizar os dados, anonimizados numa perspectiva longitudinal e de fazer o acompanhamento do percurso de um determinado aluno, nunca sabendo, obviamente, que aluno é. Ou seja, a informação está anonimizada. Tudo isto nasceu de um processo, é um processo evolutivo, nem sempre planeado, as coisas vão acontecendo. Basicamente, nós, há muitos anos atrás, perguntávamos a informação às escolas, que são nossos grandes fornecedores de dados, perguntávamos a informação às escolas em tabelas pré-formatadas, portanto, a utilização de dados tinha as suas limitações, às vezes era muito difícil ligar variáveis como sexo e idade numa determinada realidade, porque se perguntava a idade dos alunos de um lado, perguntava-se, por exemplo, a idade dos professores de um lado e perguntava-se o seu grupo de docência noutra tabela e, portanto, a gente nunca teria, por exemplo, a informação da idade dos professores num grupo específico de docência. Obviamente as coisas evoluíram depois quando nós começámos, então, disponibilizar às escolas ferramentas que permitiam o reporte de dados individuais, e aí, a partir daí sim, todos os cruzamentos de informação passam a ser possíveis. E depois um terceiro avanço que foi muito importante foi quando nós deixámos de ter inquéritos especificamente para coleta de informação estatística. Obviamente, se eu faço um inquérito de coleta de informação estatística, eu tenho que de alguma forma limitar as perguntas que eu faço às escolas, porque senão, se é um inquérito que é propositadamente respondido, se ele for excessivamente longo, não será certamente preenchido de forma correta. E a solução foi disponibilizar às escolas ferramentas que simultaneamente permitam a sua própria gestão e que o Ministério depois automaticamente consiga apropriar-se dessa informação para as missões que tem que cumprir, entre as quais a produção de informação estatística, a produção de dados a disponibilizar. Se tivermos algum professor algum professor do ensino básico e secundário, ou mesmo da educação pré-escolar na nossa assistência, ele saberá coisas aos termos como a plataforma MISI, ou como a plataforma do E360, ou como a plataforma do SIGO. Basicamente, o que são isso? Basicamente, são plataformas que estão à disposição da própria escola, onde a própria escola pode fazer a gestão dos seus alunos, dos seus professores, ao mesmo tempo que o Ministério depois aproveita esses dados ditos administrativos para fazer as atividades que necessita para a produção de informação estatística e também para a disponibilização de dados. Aqui colocou-se, particularmente e essa tem sido a nossa grande colaboração com uma das organizações aqui presentes, a SAS, colocou-se, claro, a necessidade de proteger os dados individuais, porque obviamente, lá está, os dados podem ser disponibilizados, mas não em termos individuais, as pessoas não podem ser identificadas. E então, quando surgiu o RGPD, colocou-se a necessidade de criar uma base de dados que pudesse ser consultável, quer internamente, quer externamente, pelos tais investigadores, que nos ajudam a fazer o trabalho de investigação de dados que às vezes, porque os recursos humanos não são elásticos, obviamente a Direção-Geral poderá não ter capacidade para fazer, e há muitos temas que podem ser explorados. A área de educação tem muitas perguntas interessantes que podem ser formuladas e que devem ser investigadas. Construiu-se, com a ajuda da SAS e com a ajuda de um parceiro da SAS, essa tal base de dados GDPF, que basicamente permite associar elementos de um determinado indivíduo, de um aluno, de um professor, ao longo do tempo, com a grande vantagem de que é antecedido de um processo de anonimização. Portanto, eu não sei se o Joaquim Manuel ou se o Joaquim Carlos, não sei o percurso dele, sei o percurso de alguém a quem eu atribuí um código, precisamente para assegurar-me que os princípios da anonimização dos dados são cumpridos. Que percurso é esse? Poderíamos dizer, mas isso é uma questão importante, não é uma questão importante? É importante, porque eu tenho lá os dados, não me interessa saber o nome, mas interessa-me saber outras características, como o sexo, como a idade, qual o nível de escolaridade dos pais, se o aluno é ou não é beneficiário da ação social escolar, que ofertas de educação e informação frequentou no ensino secundário, porque vou dar um exemplo de uma questão que é politicamente relevante na área da educação. O aluno, existirá o prosseguimento de estudos para o ensino superior na mesma proporção dos alunos que frequentam cursos científicos
humanísticos e cursos profissionais, cursos gerais ou cursos de dupla certificação. Isto é uma questão que, de facto, na área da educação é uma questão relevante. O aproveitamento escolar de alunos que beneficiam ou não beneficiam da ação social escolar é idêntico. Todas estas questões são questões relevantes na área da educação, passam a poder ser analisadas de forma mais acentuada, não apenas num ano particular, mas tendo uma perspectiva de conjunto, tendo uma perspectiva longitudinal do que é que está a acontecer ao longo dos anos, e eu saber que um aluno começou o 10º ano num determinado ano letivo, 3 anos ou 4 anos depois está ou não está no ensino superior. Pronto, isso é uma questão que de facto é importante. E é engraçado tudo isso ter começado com uma preocupação muito premente, que é a tal preocupação de podermos fazer essas análises, podermos ter esta informação e temos a preocupação com a proteção dos dados individuais das pessoas que recebemos, porque isso é de facto um ponto de honra de qualquer organismo de produção de informação estatística. Fora isto, temos obviamente outro grande desafio. Não vou falar, como aliás já falei, o desafio dos recursos humanos para fazer todo o trabalho que é apenas não só de validação de dados, quer também do seu tratamento e da sua análise, e temos depois o nosso terceiro grande desafio, que é a diversificação da forma como apresentamos a informação. E aqui os colegas que me antecederam souberam explicar isto muito melhor do que eu alguma vez poderei saber. Mas basicamente lá está. Conseguir definir a partir de aplicações outras que não, se forem atualmente ao site da DGEC, a forma de distribuição dos dados, reconheço que talvez não seja por enquanto a mais indicada. Basicamente o que nós temos é um conjunto de quadros Excel, um conjunto de quadros PDF. Claro que os consumidores de informação, os nossos utilizadores, a academia, a imprensa, eventualmente empresas, centros de investigação, poderão sempre fazer perguntas sobre informação que não esteja publicada, mas basicamente temos essas formas de difusão pública da informação, temos forma de passar também a informação ao Instituto Nacional de Estatística, que também a publica no seu website. O que nós estamos a tentar fazer então é construir aquilo que falou agora o doutor Terceiro, é a questão de conseguir definir então, a partir de ferramentas que permitam a elaboração dos tais dashboards, uma consulta mais de informação aos utilizadores, que consigam obter, não através da leitura de PDFs imensos, mas consigam obter, através de um dashboard específico, a resposta a uma pergunta concreta que tenham e, eventualmente, também eles próprios consigam imaginar uma pergunta que, a partir da utilização dessa aplicação, consigam obter a resposta. Portanto, no fundo, facilitar, tornar acessível, tornar mais imediata ao utilizador a resposta que ele de facto está à procura quando consulta dados sobre educação. E basicamente eu julgo que ficaria por aqui nesta minha primeira intervenção, mas no fundo é tentar diminuir a carga das pessoas, das escolas que nos fornecem informação, tentar melhorar o serviço que nós prestamos a quem consulta a nossa informação, a quem necessita da nossa informação e a quem nós necessitamos que necessita da nossa informação, no sentido de responder a algumas perguntas que, sob o ponto de vista da educação, têm grande relevância, não apenas académica, mas muitas vezes também política, e no meio uma proteção eficaz, eficiente, ao caráter anónimo que os dados devem ter. Os dados pessoais têm que ser, então, numa instituição como a nossa, cuidadosamente protegidos e nisso. E esse ponto, essa base de dados GDPR está a cumprir, procura cumprir exatamente com esse ponto. Obrigada, Joaquim. Pronto. Está certo. A gente já volta. Exatamente. A proteção de dados em todos os serviços de administração pública, a anonimização dos dados é um tema de veras importante, não é? Porque se não queremos ter acesso a dados relacionados com o percurso escolar e com os docentes e discentes do vosso universo, também não queremos ter acesso à informação detalhada daquilo que é
da esfera da administração da autoridade tributária que falou há bocadinho, não é? Portanto, acaba por, ou mesmo da Câmara de Lisboa também, se bem que no contexto da Câmara de Lisboa realmente é uma realidade completamente distinta, porque tem a ver mais com a sensorização também da cidade, mas de certeza que também aí há informação sensível de origem de dados que importa preservar. Bem, o Miguel já se juntou a nós. Perfeito. Eu não sei se teve a oportunidade de ouvir um pouco antes, mas o João Terceiro, na sua intervenção, tinha justamente falado naquilo que é o importante trabalho e de parceria realizado convosco com o laboratório. E, portanto, Miguel, eu antes de passar ao José, se calhar passava-lhe então agora se nos podia partilhar o que é que faz a nova Information Management School, mais concretamente o vosso Urban Analytics Lab, com os dados que recebem, designadamente da cidade de Lisboa, já que... Muito obrigado. Eu gostaria só de dar os bons dias a todos, aos parceiros de painel e a quem está a assistir ao evento, mas não posso deixar de dar aqui uma nota de agradecimento pessoal à Zequia Mamar, que tivemos aqui meia hora até conseguir que eu entrasse, apesar de eu ter entrado com Isabel Viana. Mas pronto, eu espero que acreditem que eu não sou o Isabel Viana. Dito isto... mas conseguimos, foi a solução que encontramos. Não tem problema nenhum. Não é uma crítica, não. Nós somos portugueses, portanto nós resolvemos, nem que seja... Mas é exatamente, foi isso que eu estava a dizer no início, que é ao fim de 2 anos de pandemia foi a primeira vez que tivemos uma dificuldade, portanto eu estou muito satisfeita e por termos encontrado uma dificuldade e que temos ultrapassado. Não tem problema nenhum. Eu só estava a fazer esta referência para agradecer à Zequia pela ajuda que ela me deu para eu conseguir entrar, porque eu fazia muito gosto em estar presente nesta sessão. Não querendo perder o tempo e chegando onde me desafiou a fazer aqui uma referência ao trabalho que temos desenvolvido em Lisboa. Para já dizer que tem sido um trabalho absolutamente extraordinário, porque nós temos conseguido fazer a criação de valor com os dados que a cidade de Lisboa hoje tem ao seu dispor. E eu, antes de tentar, espero conseguir mostrar um exemplo do que é que isto quer dizer, eu gostaria só de referir, este evento é sobre os dados na administração pública e nós temos aqui um desafio imenso para criarmos valor sobre os dados, porque os dados, apesar de nós dizermos que são o petróleo do século XXI, os dados em si não têm valor, não é? O que tem valor é o que fazemos com eles. E nós temos, objetivamente, um problema com os silos de dados nas organizações. Eu sou uma pessoa otimista, achei que o GDPR ia ser uma alavanca para nós construirmos melhores modelos de data governance, porque o primeiro passo de implementação seria fazer uma inventariação de dados, onde é que estão, o que é que são, quem é que os gera, mas na realidade isso não aconteceu, tornou-se um mecanismo de compliance e não uma ferramenta de criação de valor, e antes pelo contrário, nós hoje até existimos, e nós somos uma escola de gestão da informação e de ciência dos dados, que precisamos dos dados para os nossos colegas fazerem investigação, para os nossos alunos fazerem teses de mestrado e doutoramento, e hoje em dia somos confrontados com um bloqueio que é não, esses dados não, porque o GDPR não permite, e muitas vezes isso não é verdade. O que acontece, e é normal que assim seja, é que não existem competências jurídicas internas nas organizações para perceberem os limites para que o GDPR não se torne um mecanismo de bloqueio à inovação. E, por último, a utilização ética dos dados. Se nós conseguirmos ultrapassar este obstáculo, ou este desafio que nós temos hoje, que é uma realidade, nós vamos conseguir começar a criar valor sobre os dados. E criando valor, nós conseguimos fazer uma coisa que é absolutamente extraordinária, é que é um desafio ainda hoje em muitas organizações, que é ter uma única versão da verdade em toda a organização. E, portanto, independentemente do departamento que faça a pergunta, obtêm todos a mesma resposta. E se a pessoa fazer a mesma pergunta com um espaço de 6 meses, também obtém a mesma resposta. O que normalmente não acontece nas organizações, porque o Excel que está por trás daquele número que é entregue, tem ali, pronto, sempre alguma dinâmica, quer transversal e horizontal, quer ao longo do tempo. E dito isto, esta necessidade de nós gerirmos dados esteve muito por trás do trabalho absolutamente extraordinário que o João Terceiro tem liderado na Câmara Municipal de Lisboa, que criou de facto uma oportunidade, e agora chega o trabalho que nós temos feito em conjunto, que é não apenas de promover a entrega de informação com os ditos dashboards, que permitem monitorizar o que é que está a acontecer e o que é que tem a ser a evolução ao longo do tempo,
mas usar estes dados como uma lógica, digamos assim, holística, porque como o João referiu, tudo impacta com tudo, não é possível nós pensarmos que vamos endereçar um problema de mobilidade sem pensar na agenda cultural, por exemplo. Só para dar um exemplo, porque tudo impacta com tudo, com meteorologia, com os eventos desportivos, tudo acontece de forma cruzada. E isso depois leva-nos para o patamar seguinte, depois desta analítica descritiva, que é a analítica preditiva. E se nós conseguimos fazer a descritiva, que já está, digamos assim, no caso de Lisboa, bastante madura. Se fizermos a preditiva, nós conseguimos entregar a quem tem que construir as políticas públicas a capacidade de desenhar intervenções que efetivamente fazem com que os resultados sejam alcançados, sendo o mais eficiente possível na utilização dos recursos e na certeza de que se cumpre o objetivo alcançado. E não se trata a cidade como um todo, mas nós conseguimos customizar respostas no tempo e no espaço. E é nesse âmbito que nós temos trabalhado. Eu não tenho autorização, a Isabel Viana não tem autorização para fazer a partilha do ecrã, que eu só queria dar um exemplo, não vou... Não, já vai ter que ela muda-lhe já, Ezequiel, já tem. E nós temos trabalhado com a Câmara Municipal de Lisboa, em particular com o João Trumeceiro, e só para dizer, nós temos vários projetos em curso e, como eu dizia, temos... Uma das coisas que nós constatamos no trabalho conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa é que se os dados são um desafio, as competências também são efetivamente um desafio, mas ao fim de, não sei, 3, 4 anos, o engenheiro João Trumeceiro tem uma equipa de pessoas que se capacitaram e que são hoje um exemplo na própria Câmara Municipal de Lisboa da capacidade de pegar em dados e construir informação para apoiar a tomada de decisão. E neste projeto, o Urban Co-Creation Data Lab, que terminou recentemente, nós tentámos responder a desafios de Lisboa, indo um bocadinho mais longe na capacidade analítica. Eu muito brevemente, para não gastar muito o vosso tempo, mas dava aqui um exemplo que era, nós temos hoje a rede de bicicletas partilhadas em Lisboa, a Gira. Quem já usou bicicletas em sistemas partilhados sabe que há 2 problemas que têm que ser resolvidos. É garantir que quando eu vou procurar uma bicicleta a uma estação que haja bicicletas disponíveis, e o segundo é que a estação que está no meu ponto de chegada tem slots abertos, disponíveis para eu parquear a minha bicicleta. E então o que nós fizemos foi construir um modelo com base no histórico de funcionamento da rede, com dados externos, em que, em particular, a meteorologia tem um forte impacto, e dados sociodemográficos, e localização de outras coisas que estão perto das estações de bicicletas, como, por exemplo, as paragens de metro, as paragens de autocarro. Nós conseguimos construir um modelo preditivo que nos diz qual é que é a procura de bicicletas nas próximas 3 horas, através da taxa de ocupação dessa estação ao longo do dia. O que eu estou a mostrar é um modelo que nós usamos, digamos assim, é um modelo offline, mas é possível então estimar nas próximas 3 horas qual é que vai ser a taxa de ocupação para perceber quando balancear e colocar mais bicicletas ou quando retirar bicicletas para colocar noutro local. Eu gostava apenas só de mostrar mais um exemplo dos que nós fizemos, que eu também gosto muito desse exemplo, porque nos diz muito a todos, até porque, segundo parece, não era isto, segundo parece, muito em breve os radares de Lisboa vão entrar todos em funcionamento e vamos ter novidades nesse capítulo. Eu só queria mostrar, exatamente está aqui, este segundo exemplo, que era tentar compreender a sinistralidade rodoviária em Lisboa, quais as suas causas e como é que podíamos apoiar políticas públicas nesse contexto. E, portanto, o que nós fizemos foi pegar nos dados dos acidentes dos últimos anos, pegar em outras variáveis que são relevantes para o fenómeno, e o que nós fizemos foi estudar quais eram as razões que eventualmente mais contribuíam para a ocorrência de acidentes. E com base neste trabalho nós conseguimos construir um simulador em que eu posso alterar o número de faixas numa estrada, alterar os limites de velocidade, retirar ou colocar um radar e perceber que impacto é que isso tem no risco de ocorrência de acidentes nesse eixo. E dizer que, quando estávamos a fazer isto, nós descobrimos que um dos locais onde havia mais acidentes em Lisboa era no eixo norte-sul, junto àquela saída para Alcântara, onde há um radar, e, portanto,
enquanto tivermos poucos radares, a presença de radar revela-se como um motivo originador de acidentes, porque toda a gente vai um bocadinho depressa demais e quando há um radar travam, e isto não dá bom resultado em termos de acidentes. Agora, quando houver uma rede maior de radares, se calhar isto fica resolvido. Dito isto, eu gostava só de terminar que dizer que para isto tudo acontecer, e este projeto ainda assim foi um imenso desafio, porque mesmo a nível municipal, nós quando olhamos para os dados disponíveis, os dados disponíveis são muito de contexto. Quer isto dizer o quê? Há muitos dados, para já, ponto 1, nós temos poucos portais de dados abertos. E quando eu digo é poucos portais de dados abertos, e desses poucos, muitos não disponibilizam os dados em formatos machine readable. Portanto, eu não posso ligar o meu sistema automaticamente por uma API às fontes de dados. Isso logo aí é um problema. Depois, o segundo é que existem poucos dados. E os dados que existem são muitas vezes dados de contexto, quando para nós construirmos esta capacidade analítica, nós precisamos dos dados, digamos assim, do metabolismo. Os dados do que é que está a acontecer na cidade ou no que quer que seja. Os dados muito granulares e dinâmicos, que variam no espaço e no tempo com uma grande granularidade. E isto tem a ver até com, há uns escritos sobre isso nos relatórios que dizem que há também muitas vezes iniciativas de open washing, porque na realidade faz um portal de dados abertos, põe-se lá uns quantos dados que nem estão no formato, nem são os mais importantes e já existe um portal de dados abertos e eles efetivamente não criam nenhuma oportunidade para a criação de valor, o que recentemente foi de facto também trabalhado pela Comissão Europeia, que reviu a diretiva dos dados abertos e estabeleceu, digamos assim, como prioritário um conjunto de dados que eles chamam os high value datasets, que são precisamente estes dados que são muito mais ricos em termos da capacidade para construirmos políticas públicas mais data-driven. Dizer que este trabalho que tem sido feito com a Câmara e que nós temos acompanhado, tem aqui não é apenas resultados internos para o município, porque tem sido feito em parceria com a Agência da Modernização Administrativa, a AMA, e todo o trabalho que foi feito foi, digamos assim, dinamicamente articulado entre o Portal de Dados Abertos da Câmara Municipal de Lisboa, o Portal Nacional de Dados Abertos, o DadesGov, e o Portal Europeu de DadesGov. E, portanto, também uma coisa que tivemos a trabalhar em conjunto foi garantir que todos os datasets que eram libertados, inclusive todos os modelos analíticos desenvolvendo-os, eles têm um conjunto de metadados, que são os metadados estabelecidos como necessários pelo Portal Europeu de Dados Abertos, para que seja possível fazer o chamado harvest automático, ou seja, se está de Lisboa automaticamente fica no DadesGov e se está no DadesGov automaticamente fica no Portal Europeu de Dados Abertos. E, portanto, eu acho que a Câmara Municipal de Lisboa tem aqui assim uma missão que é muito importante, que é tentar partilhar as boas práticas do trabalho que tem sido desenvolvido, alargar a base de dados disponíveis, porque eu, como referia, nós não temos os dados que efetivamente são necessários. Eu agora o João perdoou-me, mas a responsabilidade não é dele, portanto ele também não vai certamente levar a mal, mas eu tive uma aluna que quis fazer uma tese de mestrado sobre um problema que hoje em dia é reconhecido como relevante na utilização das bicicletas. Hoje em dia todos defendemos a utilização das bicicletas nas cidades, mas há na realidade um gender gap na utilização das bicicletas. Portanto, há bastante mais homens a usar bicicletas do que mulheres. Isto deve-se a várias razões, desde a infraestrutura, os locais são seguros ou não são seguros, e nós tentámos fazer um trabalho de investigação e não conseguimos obter os dados para fazer este tipo de análise e acabámos a fazer esta análise com os dados, julgo eu, que foi de Boston, foi os dados que nós conseguimos utilizar. E, portanto, ainda há um caminho a ser seguido e não podemos deixar que o RGPD seja um bloqueador da inovação. Para mim, esse é eventualmente o principal cuidado e deixava aqui eventualmente uma mensagem de pensarmos como é que nós conseguimos de facto, criar um quadro de boas práticas na utilização de dados que são relevantes para a administração e agora, no caso concreto, para as cidades, garantindo que cumprimos as regras do RGPD, mas que não deixamos de criar valor sobre os dados. Muito obrigado. Muito obrigada, Miguel. Olha, pegando nesse desafio que ficou, não é, essa dificuldade, passava a palavra aqui ao José Fonseca. Sei que a SAS tem vários projetos para partilhar na esfera da administração pública, mas em vez de pensarmos na área das iniciativas, se calhar mudávamos aqui um bocadinho o foco agora para os desafios que vocês identificam neste domínio dos dados na utilização e no tratamento
na analítica de dados na administração pública. Bom dia, Sandra, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os excelentes exemplos que todos os meus colegas de painel apresentaram. Acho que estamos perante um painel rico e instruído no sentido que conseguiram avançar em muito na relação em que os dados e na relação que se deve ter com os dados e o proveito que se deve ter com a informação. A visão do SAS em relação aos dados é muito querida porque nós temos um grande foco no mundo analítico. Quando olhamos para os dados, pensamos em pessoas, em processos e depois em tecnologia. Porque é preciso ter pessoas com carisma e com vontade de trabalhar a informação. Nem sempre é fácil ter ou a tecnologia ou as pessoas e as fontes de informação necessárias para que haja esse alavancar das capacidades humanas dentro das organizações. E nós no SAS temos isso como algo muito importante. Darmos a capacidade às pessoas que têm grande conhecimento sobre a informação de lhes conseguir atribuir tecnologia para que elas consigam identificar as fontes de dados e poder trabalhar essas fontes de dados de uma forma agnóstica. Depois temos a parte dos processos, e eu aí estou 100% de acordo com o Miguel Neto. Eu acho que muito se conseguiu fazer com o RGPD. Acho que conseguimos dar um salto quântico naquilo que existia, mas ficou, a meu ver, muito aquém daquilo que se poderia fazer. Esse tem sido o grande desafio que nós temos aceito, é junto à administração pública perceber que a questão dos processos não podem, e dos regulamentos não podem ser algo que é bloqueador da inovação com dados. Porquê? Porque, mais uma vez, a partilha desta informação é fundamental. Todos já falámos sobre a necessidade de fazer a partilha de informação com outros organismos para tirar valor dessa informação e para que consigamos fazer este relacionar e tirar este valor. E eu acho que o exemplo que o Miguel Neto deu das giras é algo que toca a quase todos nós, pelo menos os utilizadores, não é? Que muitas das vezes pegamos na bicicleta e queremos chegar a um ponto onde queremos uma docking e colocar a bicicleta e não existe esse espaço. Mas se nós não partilharmos a informação toda, isto não seria possível. Portanto, este é um bom exemplo daquilo que se consegue fazer com a partilha da informação, mas eu acho que é muito mais importante, é mandatório que haja mais um passo nesse sentido. E o RGPD, como o Miguel disse, não pode ser um elemento bloqueador. A Comissão Europeia está a fazer um grande esforço para que a Europa seja o centro da partilha da informação, que sejamos nós os líderes no processamento e no tratamento de dados, e para isso cada país membro vai ter que dar esse salto. Portanto, não só na partilha interna, mas depois na partilha entre os restantes membros. E não só é necessário fazer esta partilha de informação, como é necessário que ela seja certificada. Porque eu que vou partilhar dados, em primeiro lugar tenho que ter a certeza que estou a passar informação de qualidade. Alguém tem que me certificar ou garantir que eu estou num catálogo de dados, digamos, eu estou a partilhar a informação de forma correta, mas depois para quem consome eu também tenho que ter a garantia que essa pessoa vai consumir a informação, ou esse organismo vai consumir a informação para o propósito correto. Portanto, fala-se muito aqui na ética, na analítica, não é? E eu acho que é importante que
tenhamos a certeza que os modelos que estamos a construir, e fala-se muito de modelos analíticos, que é que os modelos que estamos a construir são modelos que não têm o chamado bias, ou que não tenham aqui alguma segregação de informação que depois possa criar problemas na comunidade. Um dos exemplos, o Miguel falou, não é? Portanto, porque é que há menos utilização de pessoas do sexo feminino das gírias, e depois porque é que nós não conseguimos identificar essa informação. Portanto, nós no SAS temos um grande foco na partilha da informação, garantir que as pessoas conseguem trabalhar num modo de self-service num catálogo de dados, mas também no governo dessa informação. Portanto, a qualidade de dados é fundamental. Eu costumo dizer, é um problema que nunca dorme. Basta olhar para os dados que o João recebe na Câmara, são dados de sensores. Ele recebe dados da meia-noite às 23h59 e 59 segundos do dia a seguir, e a qualidade dessa informação é muito importante. A contínua avaliação sobre essa informação e ter KPIs sobre a qualidade de dados tem que ser um dos dashboards mais importantes das organizações. Depois temos a questão toda dos metadados. Portanto, estamos a falar de muita tecnologia, a tecnologia às vezes muito distinta, e para nós podermos ter o governo desta informação, temos que perceber como é que é a traçabilidade destes processos e perceber todos os metadados. Para quê? Para que depois, quando existe a necessidade desta partilha, como o Miguel Neto falou, seja mais fácil fazer esta integração entre as partes interessadas. Portanto, o nosso objetivo sempre tem a ver com a capacidade de analisar a fraude, por exemplo, o risco e a criação de modelos analíticos, mas na ideia, na nossa gênese, todos nós podemos ser data scientists. Eu costumo dizer que eu tenho muitos colegas que são data scientists, mas que não têm o bichinho pelos dados. E, portanto, eles podem saber aplicar os modelos, mas se não tiverem a curiosidade para explorar a informação e tentar correlacionar a informação, só sabem aplicar os modelos e dificilmente vão ter o sucesso esperado se não conseguirem ter a possibilidade de consultar essa informação. Eu concordo, os dados abertos estão muito aquém daquilo que é entregue hoje em dia. Deveria de haver um catálogo único para a partilha da informação entre as organizações, os tais data trusts ou data bounds, portanto, um certificado para nós podermos fazer esta partilha. E eu deixo aqui um desafio. Falamos e bem, e nós temos que evoluir e vamos evoluindo com a partilha da informação com as universidades e com quem faz investigação, mas o desafio seria porque é que nós não conseguimos fazer a partilha dessa informação com todo o cidadão comum, porque na nossa visão qualquer cidadão deverá poder aceder a essa informação e explorá-la e tentar identificar possíveis correlações e partilhá-las. Portanto, eu acho que nós estamos no caminho certo, os desafios estão aí e eu acho que ter os parceiros para o fazer é importante. José, mas pegando aqui nesse tema da partilha de dados entre organismos, não é? É um dos temas quentes em relação aos organismos públicos, à administração pública, que não tem só a ver com o tema que nós temos estado a falar da partilha dos dados ditos abertos, não é? Do Open Data, mas em especial na dificuldade da partilha de dados entre organismos, não é? E, portanto, eu acho que era importante, nós agora íamos tentar fazer respostas mais curtas para podermos girar mais vezes, não é? Mas se calhar perguntava ao Miguel, porque também tem esta visão, enquanto também docente, a forma como as coisas, uma visão também bastante holística,
se a criação, a tal plataforma de interoperabilidade na administração pública vai resolver este problema, ou se ainda seria necessário desenvolver mais alguma iniciativa nesta ótica de partilha de dados entre organismos, para podermos ter mais informação, não é? Muito obrigado, Sandra, pela oportunidade de dar um contributo nesse aspecto. Eu julgo que é muito importante, quando nós falamos muito de dados abertos, mas quando nós falamos de dados abertos, por vezes há a ideia, não, nós vamos abrir os dados todos. Não. Quando nós falamos de dados abertos, há vários níveis de abertura de dados. Há dados que são, pela sua própria natureza, internos, sensíveis, e assim vão continuar a ser. Há dados que provavelmente poderiam ser abertos num universo restrito, dentro da administração pública. E depois há outros dados que podem ser libertados para a sociedade em geral. Portanto, nós quando defendemos as políticas de dados abertos, não estamos a defender, agora vamos todos os dados são colocados ao dispor de toda a gente. Não é isso, têm que ser geridos e isso é muito relevante e dizer que há aqui depois outro desafio também, que não é apenas a administração. Nós estes dados, muitos deles que estamos a falar, são dados que estão na esfera do privado. E, portanto, nós temos também que encontrar modelos de negócio que consigam suportar parcerias público-privadas na libertação dos dados que são efetivamente fundamentais para nós podermos fazer este caminho de futuro. E isso hoje na Comissão Europeia falam-se muito dos data spaces e já há iniciativas financiadas pela Comissão Europeia de data spaces já estão a ser feitos para vários setores e, portanto... Os tais espaços comuns de dados, não é? Exatamente, que é extraordinário. Agora, chegando à questão da interoperabilidade, eu acho que o programa da interoperabilidade da administração pública é, para mim, crítico, acho que é uma excelente iniciativa e tem a que ser alargada, porque, de facto, dentro da administração, nós temos a capacidade de criar serviços, também de dados, que podem ser muito valiosos para os outros organismos da administração pública. E, portanto, eu acho que a plataforma de interoperabilidade da administração pública já deu um primeiro passo, mas eu acho que tem um espaço de oportunidade imenso para ir muito mais longe, porque tendo esta ideia de que para nós podermos criar valor sobre os dados, com a ciência dos dados, a inteligência artificial, o que for, que nós precisamos ter uma visão integrada, que não há nenhum fenómeno que se consiga explicar apenas com os dados do próprio fenómeno, nós normalmente vamos sempre precisar de dados de outros organismos da administração. Há pouco estávamos a ouvir a interessantíssima intervenção por causa da educação, não é? Dos dados que estão a recolher. Era fundamental, se calhar, tentar perceber depois aquele percurso, aqueles níveis de sucesso, agora não sei se fazem isso ou não, mas de onde é que vem aquele aluno, qual é o contexto onde ele vive, qual é o nível socioeconómico, que digamos assim, coisas simples, como é que essa comunidade tem acesso a serviços culturais, a serviços desportivos, a serviços de saúde, e como é que esta visão holística permite percebermos os fenómenos. E, portanto, para mim a interoperabilidade é uma excelente iniciativa, eu só espero é vê-la continuar a crescer e, mais que isso, ser bastante mais utilizada do que é hoje, porque nós temos um problema cultural. Claro, com mais adesão, né? Nós gostamos todos de fazer o nosso piloto e ter a nossa iniciativa e, portanto, nós temos que trabalhar muito mais em conjunto e colaborativamente e co-criarmos as soluções que nos podem ajudar a transformar a forma como trabalhamos. Sim. Mário, relativamente àquilo que se estava aqui a falar dos espaços comuns de dados, vocês no contexto da autoridade tributária, pensando naquilo nos espaços de dados como um organismo, como um mecanismo de partilha de dados entre os Estados-membros, não é? Há bocadinho falámos no exemplo da Câmara Municipal de Lisboa e da forma como os dados gerados são trabalhados e depois são depositados no Dados.gov em Portugal e com isso também a nível europeu. Vocês têm alguma iniciativa, algum projeto nesta área dos espaços comuns de dados, só para dar aqui um enquadramento, tal mecanismo de partilha de dados entre os Estados-membros, assegurando que cada vez mais dados ficam disponíveis para utilização na economia e na sociedade, mantendo o controle por parte das empresas e dos indivíduos que geram dados. Portanto, todos nós geramos dados, não é? Todos os indivíduos e todas as empresas geram dados. E, portanto, nesse aspecto, vocês, ao nível desta área dos espaços comuns de dados, consideram que isto é importante? Tem algum impacto na vossa atividade?
Sim, e para além desta opinião, como eu até referi na minha primeira intervenção, nós temos aqui uma perspectiva que é uma perspectiva de operacional neste momento já, não é? Com sucesso, enfim, que se pode considerar bastante positivo, na tal integração de toda a informação possível que temos com o INE. Não é? E, portanto, é no INE na componente que o INE tem, não só na perspectiva da exploração de dados do ponto de vista estatístico para as estatísticas nacionais, mas também na perspectiva que o INE tem na visão de partilha de informação depois com a comunidade, naturalmente, quer a nível nacional, quer a nível europeu. E, portanto, nós apostamos essencialmente nessa partilha, porque há aqui um aspecto importante nos temas da partilha, e como o professor Miguel Castro Neto referiu, nós quando falamos em partilha, falamos essencialmente em partilha de dados que, na sua grande medida, já são dados públicos. Eles precisam de ser partilhados. Nós não estamos a falar de partilha de dados privados, dados sigilosos, ou o que quer que seja, não é? Porque, de facto, o atual momento que nós vivemos é particularmente desafiante nesta matéria dos dados e das diferentes variáveis que estão aqui associadas, não é? Porque se por um lado nós temos dados como nunca tivemos, não é? Se temos tecnologia como nunca tivemos, juntam-se aqui ao mesmo tempo critérios para a sua exploração que são bastante mais exigentes, desde logo. E mais dinâmicos, não é? Mais dinâmicos. Portanto, desde logo, ao nível da própria capacitação das pessoas, que é importante que as pessoas acompanhem o conhecimento daquilo que são os desafios da tecnologia para explorar os dados, não é? De facto, para tirar partido dessas oportunidades, onde a ciência de dados naturalmente apresenta aqui um papel essencial. Depois, estamos num momento em que o quadro regulatório é exigente, sendo diria que no caso da administração fiscal essa é uma prática não recente, não é? Pelas questões associadas à confidencialidade, ao sigilo fiscal, e portanto existe aqui já uma prática consolidada nessa matéria. E portanto há aqui um conjunto, naturalmente, de fatores de gestão que são aqui adicionados a esta matéria da partilha de dados, porque de facto depois, ainda em cima disto, ainda temos um contexto altamente exigente do ponto de vista da segurança da informação, não é? Que nos convoca a todos para um desafio permanente, sem o qual nada destas oportunidades acontecem ou podem ser aproveitadas. E, portanto, respondendo à pergunta, em relação à partilha, somos favoráveis à partilha, achamos que a autoridade tributária tem aqui um papel bastante importante na medida da informação que gera, não é? Apostamos na centralização dessa partilha muito com base na colaboração que temos com o Instituto Nacional de Estatística para garantir não só a qualidade da informação, mas também a uniformização de conceitos. É uma coisa muito importante que não falámos aqui, mas que quando partilhamos é importante que todos olhemos para o mesmo número, da mesma forma, com os mesmos conceitos, com os mesmos princípios, e isso é uma coisa muito, muito, muito relevante, e portanto esta centralização da partilha, por assim dizer, também nos pode ajudar nesse processo de governação dos conceitos, e portanto estou 100% alinhado com esse princípio, adicionando também aqui, já agora, o tema da interoperabilidade, de facto, dentro da administração pública, no qual a autoridade tributária, eu diria que é um contribuinte muito líquido desse processo através da plataforma de interoperabilidade, na medida, lá está, das diferentes decisões que são tomadas com base em informação proveniente da autoridade tributária no âmbito da administração pública. Sim. Exato, temos aqui o João. Exato, João, relativamente àquilo que é estes desafios da partilha de dados, não é? E falávamos aqui dos modelos de colaboração e de governance. A Câmara de Lisboa também sente, ou que tipo de preocupações é que acresce a estas de
nomeadamente em termos de cibersegurança, da disponibilização dos dados e da proteção dos dados? Não, isso é uma preocupação constante e por vezes dentro da mesma organização, no caso da Câmara, há situações muito diferentes, as coisas nunca... há serviços que já utilizam os dados no seu dia-a-dia, e aqueles que utilizam os seus dados no dia-a-dia e que suportam a sua decisão em dados têm mais facilidade em os partilhar, e o esforço, por vezes, de partilhar dados não é simples, não é? Porque temos que anonimizar os dados. E isso é um esforço que, por vezes, em alguns serviços ou entidades, se entende que não é um negócio desse serviço. Não é a minha responsabilidade anonimizar os dados. Isto não me traz nada diretamente e, portanto, eu não tenho que fazer esse esforço de anonimizar os dados. E, portanto, a partilha de dados... A gestão de uma cidade, até pensando no contexto de que o acesso a dados que vocês têm, não é, derivam muito das atividades da gestão da cidade e, portanto, também é uma gestão crítica de vários serviços que são prestados e que, entrando em falência, entrando até sendo corrompidos de alguma forma, colocam em causa o funcionamento da cidade, como dizia o próprio pulsar normal da cidade. Sim. E isso é o que eu digo, as cidades são todas, e dentro da gestão das cidades há realidades muito diferentes. E a produção de dados tem a ver com essas realidades. E a importância que nós damos aos dados tem a ver com essas realidades. Há uma coisa que eu digo relativamente aos dados e à produção de dados e à partilha de dados. O problema nem sequer é tecnológico, o problema é organizacional. Se às vezes a principal dificuldade na produção e partilha de dados tem a ver com as culturas de gestão existentes nas organizações, que são organizações por vezes que já muito congeladas no tempo, com processos muito verticais, por vezes complexos, e a questão da transformação digital, a questão de nós termos uma visão clara da forma como os serviços que se querem relacionar com o cidadão e uma visão clara de fazer isso de uma forma que nós possamos dar serviços disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tipo de dispositivo, isso sim vai gerar cada vez mais dados. Mas por vezes nós queremos manter dois processos na organização, é a forma como trabalhamos habitual e a forma como às vezes utilizamos os dados. E os dados é aquela coisa que está ali paralela, que é um esforço que tem que se fazer, mas não é propriamente o meu negócio. E enquanto isso não mudar, ou seja, quando a cultura da organização não mudar, isto não passar a ser uma coisa normal, compliance com o RGPD, a forma como criamos os dados e partilhamos os dados, enquanto isso não passar a ser uma coisa normal, é muito difícil. Certo. Já agora esse deve ser um grande desafio também ali para a DGECA, com a pluralidade de escolas e de pessoas e este tema da cultura organizacional, mas conclua, João, conclua. Só queria dizer também relativamente à questão da interoperabilidade. Isso era... O investimento que Lisboa fez em conseguir integrar dados, etc., e conseguir produzir dados, não acho que seja um investimento razoável para todas as cidades do nosso país. O nosso país é um país muito pequenino, não é? Tem cidades muito pequeninas. E a questão da plataforma de interoperabilidade da AMA, até agora, pelo menos os projetos que eu conheço que estão montados, tem uma lógica da administração central. A lógica da administração local é diferente, a lógica dos projetos ligados às cidades, às smart cities, é diferente, e não era má ideia existir uma plataforma semelhante para as cidades com serviços quase pré-feitos que ajudasse as cidades mais pequenas, não é, a fazer esta transição, porque esse esforço... Nós por vezes colaboramos mais a nível europeu, com cidades europeias, por mim falo, do que por vezes internamente. É mais difícil por vezes internamente. Ok, fica aqui o desafio, não é, João, para quem nos estiver aqui a ouvir. Joaquim, então passava-lhe a palavra quase para concluirmos, não é? Se este tema, este desafio da cultura organizacional, no vosso caso, de certeza, também tem um grande impacto, porque não é só um tema de transformação digital, e o Joaquim, há bocadinho na sua intervenção inicial, falou justamente que uma das grandes alterações de paradigma foi que o fornecimento de dados a nível, ou a recolha de dados, fosse feita numa lógica de gestão
dos próprios processos e que daí vocês conseguissem extrair os dados e que deixássemos aquele processo antigo de envio de questionários para ser preenchido. Joaquim referiu isso há pouco, não é? Portanto, que tipo de outras iniciativas ou desafios é que acha que vocês têm que endereçar quando se fala até num plano tecnológico de educação ou na modernização novamente tecnológica das escolas, nestas dificuldades da capacitação dos recursos que lá trabalham, para termos esta lógica da gestão através de plataformas que nos permitam extrair também informação? Pronto, a nível do Ministério existe também esse objetivo, não é? Porque os dados que nós poderemos fornecer aos nossos utilizadores e podemos oferecer a outras organizações serão tanto melhores, quanto melhores forem a entrada, não é? Quanto melhor for a qualidade que eles tiverem à entrada, quanto menores forem as operações de validação e tratamento que nós tivermos que fazer sentados nos nossos gabinetes, que aliás não é nada disso que se pretenda. Eu faria só aqui uma pequena lateralização, só para sublinhar uma coisa. É interessante que no caso da DGEC, a existência do RGPD até constituiu de facto uma oportunidade. Nós antes do RGPD nós tivemos um processo de colaboração com o ISCTE muito interessante. Havia um projeto, lá está, uma vez que às vezes não existe dentro da organização o conhecimento ou a disponibilidade para se fazer determinadas análises mais sofisticadas, vamos dizer assim, colocou-se a necessidade de se fazer uma análise pontual sobre a introdução dos cursos profissionais nas escolas básicas e nas escolas secundárias. Para preparar um fecheiro, ora isso implicava, lá está, a tal existência da tal base de dados longitudinal que acompanhasse o aluno em diferentes anos letivos. Só para preparar essa base de dados, para que pudéssemos disponibilizar ao investigador, no caso do professor Paz Moeda, para que nós pudéssemos disponibilizar a informação, lá está, anonimizada, tivemos que fazer esse trabalho ano letivo, e demorou um tempo imenso, que eu nem vou aqui sublinhar quanto foi. A existência do RGPD, ficámos logo com essa noção atrás, que, de facto, para estes trabalhos, e é verdade que, à medida que o tempo vai passando, as exigências que se colocam em instituições como a DGEC, as exigências de informação, a sofisticação das análises que se pretendem fazer são cada vez mais elevadas, ficámos com esta noção de que, de facto, nós temos que ter uma estrutura de dados longitudinal que acompanhe que protegendo a sua identidade, acompanhe o percurso escolar do aluno, por exemplo, vamos falar agora dos alunos, também houve um trabalho muito interessante sobre professores, que foi objeto, aliás, na passada semana na discussão na comunicação social, e portanto nós precisamos disso, mas nós precisamos que a Academia venha cá, tenha algo para analisar com toda a segurança, sem necessidade de intervenção dos recursos humanos da Direção-Geral, da Direção de Serviços de Estatística, e que possa utilizar esses dados, claro que em ambiente safe center, claro que de forma segura, mas que os possa utilizar sem que isso signifique necessariamente um trabalho adicional à organização. Nós, neste momento, o processo foi desenvolvido, nós, neste momento, estamos a tentar integrá-lo para conseguirmos nós próprios conseguir fazer autonomamente esse processo, e daí virá toda essa vantagem, então, lá está, o tal trabalho de não achar que não é nada connosco, não. Nós temos essa noção. O trabalho da anonimização, o trabalho da proteção de dados é de facto connosco. E é de facto gerível, é de facto efetivável dentro da própria organização. E esse é um grande objetivo que nós estamos a ter no momento presente. Outros objetivos que aqui foram falados e que de facto vão merecer atenção da nossa parte é de facto a questão da tecnologia, e aqui nesta tecnologia já não estou a falar dessa tecnologia da anonimização dos dados para a sua proteção, mas da tecnologia no sentido de criação de ferramentas úteis, fáceis, customizáveis pelo utilizador, que permitam que ele tenha acesso à informação que necessita num curto espaço de tempo. Nós, para além dos PDFs e dos Excels, que eu falei há pouco, também temos uma ou outra aplicação que é mais ou menos interativa, mas que tem algumas limitações no sentido da informação que se consegue
que se consegue determinar e também do conhecimento, ou seja, o conhecimento dos próprios agentes que compõem a DGEC, de utilizar a informação, de saber também pôr eles próprios os números a falar, sem prejuízo de ter sempre aberta esse campo dos centros de investigação, dos investigadores em particular, de virem à DGEC e de terem algo pronto a utilizar, que responda de imediato às suas expectativas. Claro que depois temos estes objetivos de como é que nós fazemos a outra interoperacionalidade, porque houve aqui um pormenor muito interessante que o professor falou há pouco, que é esta questão, quando se analisa os percursos do sucesso dos alunos e se eles se inscrevem ou não se inscrevem em cursos do ensino superior, ou do ensino secundário se inscreve ou não se inscreve, características é que tem. Obviamente que nas nossas bases de dados nós teremos lá as perguntas, as respostas às perguntas que a educação acolhe junto das escolas. Outras questões que foram faladas, se há acesso ou não há acesso a determinados serviços de saúde, de cultura, etc. Isso só se conseguiria, de facto, se nós tivéssemos, já é um passo ainda mais além, não é? Já estamos, não é? Parece aquela imagem do 2001 Odisseia no espaço, Júpiter e para além do infinito, mais ou menos assim, se eu estou a citar bem aquela imagem. Já estamos a falar de um ponto de avanço muito superior àquele que nós estamos neste momento a tentar vencer na DGEC. Claro. Os utilizadores, de facto, conseguirem associar à informação que é recolhida na educação, que é recolhida na segurança social, que é recolhida na saúde, que é recolhida nas finanças, que é recolhida conseguirem associar a informação que de facto possam utilizar, porque é informação que nunca poderá ser utilizada, como muito bem foi sublinhado, os dados devem ser abertos, não devem ser necessariamente escancarados, portanto há informação que sempre será sigilosa e será de facto um ponto a abordar num futuro que espero mais próximo do que longe, mas isso não sei. Há as contingências das organizações que poderão para nós. Obrigada, Joaquim. Este tema para nós, no contexto da PDC e todas as empresas que nós representamos, é extremamente importante, não só porque, na verdade, se estima-se que só 10% dos dados sejam aproveitados no contexto da União Europeia e se a Europa quer ser líder também neste tema da economia dos dados, efetivamente há aqui um longo trabalho a percorrer, e depois porque tudo o que são inovações tecnológicas e a aceleração trazida pela tecnologia, que o 5G também vai potenciar ainda mais, com o aumento de sensorização, com o aumento da recolha de dados. Portanto, tudo isso para nós são temas muito importantes e sem esquecer outros aspectos, porque havia sempre aqui imensos temas para a gente dentro da esfera dos dados e das iniciativas, por exemplo, da inteligência artificial que a administração pública também tem vindo a desenvolver e que também são só possíveis com a recolha de dados, e que se a recolha de dados não for boa, o enviesamento das análises também podem não ser corretas. Portanto, havia aqui imensas coisas para conversarmos e, como dizia há bocadinho o José Fonseca, que é preciso também ter a curiosidade certa para fazer as perguntas certas, e por isso é que também é importante termos aqui a academia e estas colaborações com outras entidades que tenham outras perspectivas de análise e de inquirir os dados, tentar extrair informação dos dados, mantendo também a lógica, como o João nos dava conta, que precisamos de ter dados que também ajudem à tomada de decisão, a apoiar a tomada de decisão, que nos ajudem na definição, na avaliação de políticas públicas. E também concluindo aqui com o que o Mário Campos também dava conta de que temos que ser rápidos, proativos e responder àquilo que são as necessidades não só do Estado e também dos contribuintes, e ajudando na resposta, na facilitação do dia-a-dia de todos os nossos interlocutores. Portanto, agradecer a todos a vossa colaboração. Sei que ficámos muito aquém de todas as temáticas que podíamos abordar. Na verdade, cada vez que organizamos algum evento destes no contexto da administração pública, tendo em conta a multiplitude de intervenientes e de interesses diferentes e de formas de colaborar diferentes e graus de desenvolvimento, ficamos sempre com a sensação que quase precisávamos de fazer um congresso da APDC só dedicado à administração pública e para debater estes vários temas. Portanto, agradecia a vossa colaboração, agradecia também o desafio à SAS para trazermos este tema para cima da mesa nesta manhã, e despedir-me com todos com um bom fim de semana. Obrigado, igualmente, e cumprimentos a todos. Bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado.